Informações lá de Brasília, a gente vai falar com a repórter Délis Ortiz. Ela conversou há pouco com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, sobre a reunião ministerial que aconteceu na manhã dessa terça-feira. Oi, Délis, boa tarde para você. O ministro disse que está previsto para a semana que vem aquele decreto sobre a posse de armas, foi isso? Sim, essa informação saiu vagarosamente, que nós conseguimos alcançá-lo já fora do Palácio do Planalto. Ele contou que o presidente Jair Bolsonaro pediu a materialização das promessas de campanha. Citou a questão das multas ambientais, da desburocratização do serviço público, que eles chamam de simplificação, e indicou como uma prioridade o decreto sobre posse de armas. Veja o trecho da entrevista. Talvez dessa semana, a princípio da próxima, a gente já pode ter o decreto que vai flexibilizar a questão da posse de armas, né? Atendendo a um compromisso dele, nosso, né? E também de todos aqueles que lutaram, como ele, lá em 2005, pelo referendo, né? Que a população explicitou de maneira clara, 64% dos brasileiros, de que desejavam manter o direito à legítima defesa. Então, ele tem pressa nesse decreto? Ele tem pressa porque é um compromisso dele, né? Ele quer mostrar para a sociedade que a palavra dada é a palavra cumprida. Sim, a reunião de hoje foi bem mais reservada, sem a presença de assessores, no gabinete presidencial, onde o presidente falou na abertura por uns 15 minutos, pontuando tudo o que ele quer, no que ele chama de missão de governo. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou um pouco sobre a situação no Ceará, disse que com a chegada da Força Nacional começa a ter arrefecimento da situação. Houve também uma manifestação de apoio às ações da ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e também foi criado um grupo interministerial para cuidar especialmente do Nordeste. O presidente, que foi muito criticado na transição porque não indicou nenhum ministro nordestino, está tratando essa questão do Nordeste como a menina dos olhos, mais ou menos esse é o termo usado. E esse grupo já começa a se reunir esta semana. O objetivo é levar para o Nordeste prioridades na área de saúde, saneamento, educação e principalmente irrigação. Aquele projeto com o governo de Israel para dessalinização da água. Então, o ministro acabou contando também que os assessores, os ministros estão trabalhando com bastante urgência na preparação da mensagem que o presidente Jair Bolsonaro deverá apresentar ao Congresso Nacional. Lembrando que ele viaja no dia 22 para Davos e ele disse na reunião que esse vai ser o primeiro passo para a reconstrução da imagem do Brasil lá fora. Ele quer mostrar quem ele é e se apresentar como novo presidente do Brasil, contando quais são as suas pretensões. É isso, Leilane. Leila. Obrigada, Délis. Valeu aí pelas informações. Ô, Ronaldo, essa questão do decreto das armas, esse foi um dos temas, né, discutidos, não foi o único, e a gente sabe que é um assunto muito polêmico. Extremamente polêmico, Leila. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: como é que porte e, na verdade, posse de arma ampliada vai combater crime organizado? Você entendeu? Me parece que a gente está aplicando um remédio para uma determinada questão, para outra que é muito mais grave e que requer uma medida muito mais estruturada. Eu acho que o que as pessoas precisam é contar com o poder público para defendê-las. E eu acho que o poder público, hoje, ele precisa defender não da criminalidade individual, comum, que é uma coisa até que está no imaginário, né, que vai vir uma pessoa me assaltar, etc. Que vem também, né? Esse é um problema que existe. Sem dúvidas, mas eu acho que o problema do país hoje, ele é crime organizado. E crime organizado, não adianta o cidadão ter uma arma em casa, porque ele não está lidando com um criminoso individual, ele está lidando com uma facção que tem acesso a armas de guerra, a sistemas de comunicação, a dinheiro, a uma série de coisas. Então, assim,
Isso foi uma promessa de campanha, entendo que o presidente esteja preocupado em fazer e realizar a sua promessa de campanha, mas eu, como cidadão, gostaria de saber também qual é o remédio para o crime organizado, que esse sim é o problema que a gente está vendo acontecer no Ceará. Estão dinamitando viaduto no Ceará. O que a pessoa ter um revólver em casa vai prevenir dinamite num viaduto, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tratar dessa questão de uma forma mais sistêmica e não entregar para o cidadão a questão assim, se vira aí. Tudo bem, quem quer se virar e comprar uma arma, proteger ali contra esse crime atomizado, eu acho que o Brasil já tem esse direito, inclusive, e ele pode ser exercido. Agora, como é que você trata da questão global, que é de um mecanismo de criminalidade que está no Brasil e tem, inclusive, repercussões internacionais. Isso. E isso, me desculpa, mas posse de arma não resolve essa questão. Não resolve mesmo. Eu queria só fazer um ponto, Leila, sobre a premissa que o ministro usou na argumentação com a Adele, porque ele disse que a população brasileira votou pelo direito à legítima defesa. O referendo de 2005 não tratou de legítima defesa. Era uma pergunta muito objetiva sobre se o comércio de armas de fogo e munição deveria ou não ser proibido no Brasil. A pergunta era essa: comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? 63% de 95 milhões de brasileiros aptos a votar optaram pelo não. Então, o comércio de arma de fogo e munição não deveria ser proibido, como não é, de fato. Então, não tem nenhuma relação com o direito a ter posse ou o direito à legítima defesa. Eu acho importante esclarecer isso, porque tem se falado recorrentemente, né, que a votação envolveu que os brasileiros votaram pelo direito à legítima defesa. Legítima defesa, o Ronaldo até é advogado, pode falar mais, está previsto, né, no Código Penal, é direito dos brasileiros, mas o referendo não tratou disso. Bom, e a própria questão da posse de arma, né? Assim, que tem uma série de regras ali. Você poder ter uma arma, né? E isso passa pela Polícia Federal, por aí vai, né, Otávio? Em alguns casos faz sentido, como, por exemplo, em áreas rurais. Isso aí, até mesmo quem é contra essa liberação admite que realmente no local você tem um sítio, é distante, você vai ligar para a polícia, não vai chegar. Isso faz total sentido, porque a gente tem que levar em consideração também que a gente não é um país igual, assim, não é, nem tudo é Rio-São Paulo. Então, você tem essas características ali. Agora, eu não sei se o Onyx, ele falou especificamente do desarmamento? Ele falou legítima defesa que o Brasil votou em 2005. Em 2005, tá. Porque, na verdade, o voto no Bolsonaro efetivamente foi um voto pela posse da arma. Isso foi uma promessa de campanha dele, o símbolo de campanha dele foi ele fazendo sinal de arma e ele está cumprindo uma promessa de campanha. Cabe discutir e ver na prática qual o resultado que isso vai dar. Efetivamente, no Rio de Janeiro, estão se assaltando desempregado com fuzil. Então, que arma você teria para se proteger? Vai ter um fuzil também. Então, aí já é uma realidade do Rio de Janeiro. Mas essa discussão aí já envolve porte, né? O que eles estão prometendo é facilitar a posse. Flexibilizar então, você ter a posse. E não andar armado na rua. Já pode ter, só que o que ele está pretendendo agora é flexibilizar as regras que já existem ainda mais. Mas eu tô falando da declaração de necessidade que você tem que ter, não é isso? Para você ter... Tem mais de 5 anos, tem que não ter antecedente, passa para o teste... E tem essa subjetividade da declaração de necessidade. Que é isso que o Otávio mencionou, por exemplo, em áreas rurais ou distantes, né? De difícil cobertura, digamos, do policiamento ostensivo. Mas ainda assim é posse, então, na propriedade e não, por exemplo, na fila do desemprego, né? Mas o que eu tô... Senão vai estar todo mundo armado pela rua. Mas o que eu estou me referindo é o seguinte, a arma que está na mão do bandido,
ela já é uma arma de guerra. Então, assim, é uma discussão que você... Não, aí volta o que o Ronaldo trazia, né? Então, ficam invade a tua coisas casa. assimétricas, né? Desproporcionais. Então, é essa arma aí que não deveria estar circulando e isso você não vai resolver armando a população. É uma discussão completamente talvez, né? diferente da de 2005, quando efetivamente os bandidos usavam para assaltar uma casa ou assaltavam na rua, usavam ali no máximo uma pistola ali, você não tinha a banalização de arma de guerra. O problema do Brasil hoje, que mudou o quadro de segurança, é a banalização da arma de guerra. Que você só vai refrear esse comércio, essa chegada da arma de guerra aos bandidos com ação de inteligência, com uma ação integrada, com algo que permeia o Brasil inteiro. Não é a arma não é produzida no estado do Rio de Janeiro, né? Ela não é produzida na comunidade A, B ou C, ela chega lá e vem de algum lugar. E posse de armas por civil, como bem o Ronaldo lembrou, não é política de segurança pública, né? Política de segurança pública é algo muito mais amplo.